Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero trazer neste vídeo hoje para vocês a correção da última prova de nível médio para o IBAMA, prova esta realizada no ano de 2012. Na oportunidade, o cargo de nível médio serviu para a prova de técnico administrativo. Na prova que haverá ano que vem, o nível médio será para o cargo de técnico ambiental, inclusive é a primeira vez que o IBAMA realiza um certame para preencher cargos de técnico ambiental. E eu quero trazer para vocês já, como um gás nos estudos, né, com pontapé no estudo, nos estudos, até mesmo para conhecer a banca, o perfil da banca, esta prova. Tendo em vista que tanto a última prova do IBAMA como esta prova que se aproxima, será realizado pela mesma banca, que é o CESP-Sebrasp. Então nós estamos diante de duas provas, né, do IBAMA, ambas pela mesma banca. E no caso aqui, o mesmo nível, né? O nível de técnico ambiental. Na última prova, o nível técnico ambiental agora e técnico administrativo no passado, mas ambos de nível médio. E o que acontece? Na última prova de nível médio, para o cargo de técnico, em língua portuguesa, nós tivemos 17 itens. E isso já somando gramática, interpretação e redação oficial que eu vou trazer para vocês. Hoje eu quero responder essa prova, comentar essa prova com vocês, cada questão, tirar alguns pontos aí para a gente pegar, para a gente aprender e já impulsionar os estudos, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar um PDF com esta prova comentada, com o gabarito certinho para você conferir, beleza? Então, gente, sem mais, vamos começar aí a correção da última prova de técnico do IBAMA, nível médio 17 itens. Vamos lá? Lembrando que essa prova, assim como a prova seguinte, também será de certo ou errado, né? Uma errada, nula, uma certa. Então, mesmo padrão aí do CESP. Beleza? Então, vamos começar. A respeito das ideias e estruturas linguísticas desse texto, eu julgo os itens de 1 a 8. Então, nós temos um texto e esse texto vai servir para a resolução dos 8 primeiros itens. Então, vamos lá. Primeiro item. Sem prejuízo para o sentido original do período, o trecho pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam, poderia ser corretamente reescrito da seguinte maneira: pois faz as pessoas comprarem mais coisas que delas realmente necessitam. Uma primeira dica: jamais comece lendo todo o texto para depois ver o item. Faça o caminho contrário: item, texto, item, texto. Por quê? Porque nem sempre você vai precisar do item, você vai precisar do texto para entender o item. Muitas vezes, apenas o item por si só vai ser útil para a resposta, sem precisar do texto. Então, primeiro veja o item, veja se é preciso do texto para responder. Se for necessário, recorra ao texto, se não, mande bala no julgamento do item. Então, primeiro item pede, nós já lemos, e ele pede apenas parcialmente o texto. Né? Aqui no primeiro item, nós precisamos do texto parcialmente, precisaremos parcialmente do texto, apenas um trecho dele. E aí eu separei o trecho, uma questão de reescrita que a gente vai precisar, né? E aí, o trecho que a gente precisa para responder o primeiro item, é esse aí. O consumismo é um processo eticamente condenável, pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. O trecho que a gente vai precisar analisar é esse aqui, ó. Vê? Pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que necessitam. Esse é o trecho. Vamos ler mais uma vez? O consumismo é um processo eticamente condenável, pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. Primeiramente, interpretamos esse período. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma relação entre consumismo, né, das pessoas e dizendo por que o consumismo é ruim. Por que o consumismo é eticamente condenável? Porque faz as pessoas comprarem mais coisas do que precisam. Por que o consumismo é ruim? Porque o consumismo faz as pessoas comprarem mais coisas do que precisam. Ora, se eu compro mais do que eu preciso, no final eu compro o que eu não preciso. Essa é a ideia original do texto. Portanto, o consumismo é ruim porque faz as pessoas comprarem o que não precisam. Faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. E aí, a reescrita, ela está sugerindo isso aqui pra gente. Pois faz as pessoas comprarem mais coisas que delas realmente necessitam. E aí ele está perguntando se essa reescrita manteria o sentido original. E desde já eu adianto que não. E esse item aqui está errado. Explico. Veja, o consumismo é um processo eticamente condenável,
pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. Por que o consumismo é eticamente condenável? Pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. Então o consumismo é ruim porque faz as pessoas comprarem mais coisas do que precisam, ou seja, comprar aquilo que não precisam. Isso é o texto original. O que a reescrita diz? Pois faz as pessoas comprarem mais coisas que delas realmente necessitam. Chamo a sua atenção aqui para esse delas. Quem é esse delas? É coisas, certo? Faz as pessoas comprarem mais coisas que das coisas realmente necessitam. Pois faz as pessoas comprarem mais coisas que delas coisas realmente necessitam. Veja que aqui nessa reescrita eu estou dizendo que as pessoas estão comprando as coisas que precisam, as coisas que realmente necessitam. É o que ele diz aqui. Faz as pessoas comprarem mais coisas que delas as coisas realmente necessitam. Logo, a ideia que eu tenho aqui é: as pessoas estão comprando o que precisam, o que realmente necessitam. Essa ideia é contrária ao texto original, onde é-me dito que as pessoas estão comprando aquilo que não precisam. Então veja, o texto original diz: o consumismo é ruim porque faz as pessoas comprarem o que não precisam, comprar aquilo além do que precisam. E a reescrita está me dizendo: faz as pessoas comprarem as coisas que realmente necessitam. E o delas faz esse destaque aqui. Logo eu tenho divergência de sentido. O primeiro diz que as pessoas compram o que não precisam, e o segundo diz que as pessoas compram aquilo que elas precisam. Logo eu tenho sentidos contrários. E o texto me diz que a reescrita mantém o sentido original do período, o que nós já vimos que é equivocado. Logo o primeiro item é incorreto. Beleza? Então perceba que para responder o primeiro item, nós não precisamos aqui do texto completo. Tá? Então, primeiro item errado. Próximo item, vamos lá. Próximo item. O referente do sujeito da forma verbal, da forma verbal levando é a expressão industriais e produtores em geral, que exerce a função de sujeito da forma verbal convence. Então, o texto aqui chama nossa atenção para dois verbos: levando e convence. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui. Mais uma vez, a gente precisa só de um trecho do texto para entender. Não precisamos ler o texto inteiro. Então, está aqui o verbo, a forma verbal convence, e está aqui a forma verbal levando. Beleza. Vamos achar o sujeito desses dois verbos? Vamos lá. Quem é o sujeito da forma verbal convence? Vamos ver aqui o período. Com sistemas complexos de propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e recursos espetaculares, industriais, aqui ó, industriais e produtores em geral, convencem a população a adquirir sempre novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadoras e outras utilidades, levando-a a lançar fora o que já possui. Beleza. Então, ele está me dizendo aqui que os industriais e produtores em geral convencem pessoas a comprarem cada vez mais coisas, levando essas pessoas a jogar fora aquilo que elas já têm. Beleza. Então, vamos lá. Pergunta: quem convence a população a adquirir sempre novos modelos e tal? Resposta: industriais e produtores em geral. Isso aqui não é nenhum mistério, porque a questão já me disse, né? O referente do sujeito da forma verbal levando é industriais e produtores em geral. Beleza, tá correto. Quem é o sujeito do segundo verbo? Veja, industriais e produtores em geral convencem a população a adquirir sempre os novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadoras e outras utilidades, levando-a a lançar fora o que já possui. Quem está levando a população a lançar fora o que já possui? Percebe que é o mesmo sujeito? Os industriais e produtores em geral? Veja, industriais e produtores em geral convencem a população e levam a população a lançar fora o que já possui. Então veja que os dois verbos têm o mesmo sujeito. Vamos voltar para o item. O referente da forma verbal levando é a expressão industriais e produtores em geral. Correto. Que exerce a função de sujeito da forma verbal convence. Correto. Então, o que a questão está me dizendo é que industriais e produtores em geral é sujeito de levando e é sujeito de convence. E tá certo. A mesma expressão aqui está funcionando como sujeito para os dois verbos. Logo, o item está correto.
beleza? Aí eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Veja que o item chama a atenção apenas para o verbo, em levando, certo? Levando tem como referente industriais e produtores em geral, que é o sujeito. Mas veja que veja aqui que o verbo não está sozinho, certo? O verbo aqui ele está acompanhado de um pronome. Vou mudar aqui a cor para você perceber, ó. Tá bem aqui. O pronome levando-a, beleza? Quem é que está levando? A gente já viu, industriais e produtores em geral. Mas quem é esse A aí, afinal de contas? Esse A, gente, é a população. Então veja, levando-a, quem leva? Industriais e produtores em geral. Leva quem? Leva quem? A população, que é o meu complemento verbal. No caso aqui, veja que este pronome está retomando um objeto direto, um complemento verbal. É aquela história, né, de sintaxe e ao mesmo tempo de coesão textual. Pronomes oblíquos átomos. Enquanto o pronome o e as, enquanto o pronome OA serve para retomar objeto direto, que é o complemento verbal sem preposição, o pronome li vai retomar objeto indireto, complemento indireto, que é aquele complemento com preposição. Então aqui eu tenho o verbo, que está fazendo referência ao sujeito, mas eu tenho o a, que está fazendo referência à população. E por que isso é importante? Porque o item só leva em consideração levando. Se o item falasse o referente do sujeito da forma verbal levando-a, aí eu teria um problema. Por quê? Porque eu tenho dois referentes, o industriais e produtores em geral e o a da população. E nesse sentido, o examinador foi muito sagaz, porque ele chamou atenção apenas para o levando, exatamente para evitar confusão aqui de interpretação. Então, mais uma vez, eu tenho o verbo, que faz referência ao sujeito, e associado a esse verbo eu tenho o seu complemento, que é feito referência aqui, que a referência é feita pelo pronome a, né, pelo pronome oblíquo átono a. Ok? Beleza. E aí eu tenho mais aqui chamar a sua atenção para um outro ponto. Veja que o pronome está aparecendo após o verbo. Poderia aparecer antes? Não, não poderia aparecer antes por causa da vírgula aqui, né, que está intercalando esses textos. E aí, como eu tenho já uma outra oração, uma oração seguinte, a regra diz que eu não começo a oração com o pronome oblíquo. Logo, o pronome deve estar aqui, corretamente está após o pronome. Logo, essa é a única, após o verbo. Logo, aqui esta é a única forma correta, certo? Então, resumindo aqui o item para passar para o terceiro item. O que é que nós temos? Dois verbos, o mesmo sujeito. Beleza, correto, que é isso que o item afirma. E levando, você tem levando associado a um oblíquo átono, que é o a, que está retomando o que? Objeto direto. O a retoma objeto direto e o li retoma objeto indireto, que é o complemento com preposição. Beleza? Terceiro item, vamos lá. Mantendo-se a coerência do texto, a expressão o que poderia ser substituída por qualquer uma das seguintes: fato que, procedimento que, artifício que. O que o texto está dizendo é que esse trecho aqui pode ser substituído por qualquer um desses conectivos: fato que, procedimento que, artifício que. E está correto? Tá certíssimo. Por quê? Vamos ler o trecho. Esse processo garante aos fabricantes uma venda muito maior de seus produtos, o que permite a ampliação contínua das instalações industriais. Eu quero que você perceba que esse o que aqui, ele tem valor explicativo. Aqui é uma conjunção explicativa, ok? E é explicativo também todas as conjunções conectivos que o item apresenta. Logo, a substituição é válida. Então veja, esse processo garante aos fabricantes uma venda muito maior de seus produtos, o que permite, fato que permite, procedimento que permite, artifício que permite, meio que. Então, tudo isso mantém a mesma ideia, permite a ampliação contínua de instalações industriais. Todos os conectivos têm o mesmo valor do conectivo original, que é o valor explicativo. Logo, o item está correto. Aqui você tem uma questão de semântica e uma questão de conectivos também, né, e de coesão. Então, o item 3 aqui, o gabarito é correto, porque o conectivo do trecho original
tem o mesmo valor quando a gente apresentar pelo item, né? Todos são explicativos, logo o item está correto. Beleza? Quarto item, vamos lá. Quarto item. De acordo com o texto, a vertente do capitalismo que justifica o desenvolvimento econômico a qualquer preço contrapõe-se a que defende o consumo continuado de bens e produtos para manter a indústria aquecida e o emprego em alta. Quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui que começa o item. Olha só. O que aqui diz aqui? Bem aqui no começo. De acordo com o texto. Tá vendo? De acordo com o texto. Segundo o texto, consoante o texto. Logo, o item quer que eu diga que essa afirmação aqui, ela está ou não no texto. Então, aí eu preciso ler o texto. Então, vamos ler o texto para ver se o que é dito aqui no item está correto à luz do texto. Diz o seguinte: a sociedade atual não pode passar sem as indústrias. Talvez fosse possível, porém, conter o ritmo descontrolado de seu crescimento, se o homem moderno conseguisse abandonar o consumismo que o caracteriza. O consumismo é um processo eticamente condenável, pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente necessitam. Com sistemas complexos de propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e recursos espetaculares, industriais e produtores em geral, convence a população a adquirir sempre novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadoras e outras utilidades, levando-a a lançar fora o que já possui. Esse processo garante aos fabricantes uma venda muito maior de seus produtos, o que permite a ampliação contínua das instalações industriais. O consumo não gera apenas os impactos ambientais decorrentes da necessidade de energia e do próprio processo industrial, mas é causa de outro grave problema: o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, isto é, daqueles que uma vez consumidos não podem ser novamente repostos, como por exemplo o petróleo e os minérios em geral. O que é que o texto está dizendo aqui como um todo? O texto ele está promovendo uma relação entre capitalismo, acompanha comigo a ideia, capitalismo, e isso segundo o texto, ok? Capitalismo e consumismo. O texto ele traz uma relação entre capitalismo e consumismo, entre capitalismo e consumo. O item diz que essa relação entre capitalismo e consumismo, ela é contrária, né? Elas se contrapõem. A vertente do capitalismo que justifica o desenvolvimento econômico a qualquer preço contrapõe-se a que defende o consumo continuado de bens e produtos para manter a indústria aquecida e o emprego em alta. Então veja, o que o item me diz, olha, o texto que está diante de você, candidato, contrapõe, põe em xeque, coloca em oposição o capitalismo e o consumismo. O texto realmente diz isso? O texto realmente aponta essa diferença e essa contraposição entre capitalismo e consumo? E aí, está certo ou errado? Olha, conforme o texto está errado. O texto não contrapõe capitalismo a consumismo. Ao contrário, ele relaciona positivamente capitalismo a consumismo. E essa relação é muito clara nesse trecho aqui, ó. Olha só. Com sistemas complexos de propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e recursos espetaculares, industriais e produtores em geral convencem a população a adquirir sempre os novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadores e outras utilidades, levando a lançar fora o que já possui. Esse processo garante aos fabricantes uma vida muito maior dos produtos, o que permite a ampliação contínua das instalações industriais. Então veja, por que acontece a ampliação das instalações industriais? Por causa da venda. Então veja, o que ele está dizendo é: os industriais e os produtores em geral lançam seus produtos e, por meio da propaganda, convencem a população a comprar, abrindo mão do que tem para poder comprar os produtos novos. E esse processo de compra e venda é exatamente o que vai fortalecer o capital, levando à ampliação, ao crescimento das instalações industriais. E aí isso gera o aumento das indústrias, do poder do capital. Então veja, o texto ele está apresentando uma relação de causa ou consequência, né, entre consumo e capitalismo. O capitalismo
vai promovendo, vai produzindo bens, vai empurrando para o povo vai comprando, vai deixando o que tem para comprar coisas novas a todo instante. E com isso, com essa venda, as indústrias crescem, o poder das indústrias cresce e o capital, consequentemente, cresce também. É isso que o texto diz. O item vai em sentido contrário, dizendo que capitalismo e consumo são ideias contrárias. E o texto diz que isso está errado. Logo, o item 4 é errado. Veja que das 4 questões que estamos até agora, apenas uma foi útil para responder o texto. Mas temos ainda 4 itens ligados a esse texto. Vamos ver o que nós temos. Quinto item. O segundo período do primeiro parágrafo do texto poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Eu quero chamar já a sua atenção para algumas palavras aqui. Quando for possível, porém, o homem moderno contiver, aqui é do conter, né, o ritmo descontrolado de seu crescimento, ele conseguirá abandonar o consumismo que o caracteriza. Essa é a reescrita. A reescrita de quê? Desse trecho aqui. Talvez fosse possível, porém, conter o ritmo descontrolado de seu crescimento se o homem moderno conseguisse abandonar o consumismo que o caracteriza. Vamos interpretar os dois textos. Veja mais uma vez a escrita original. Talvez fosse possível, porém, conter o ritmo descontrolado do seu crescimento se o homem moderno conseguisse abandonar o consumismo que o caracteriza. Talvez, se conseguisse. Perceba que tudo isso é no campo das hipóteses, né? Das incertezas, daquilo que talvez fosse possível, do que não é fato concreto, do que não é realidade, do que não é convicção. É tudo no campo distante, é tudo uma abstração. Se ele conseguisse, talvez fosse possível se conseguisse. Eu não estou dizendo que ele vai conseguir, nem estou dizendo que se ele conseguir, vai se ter o efeito desejado, mas é tudo no campo das ideias. Por isso, a presença aqui, né, do advérbio talvez e do verbo no subjuntivo. Exatamente o modo verbal que imprime a ideia de incerteza, não é? Isso não se mostra presente na reescrita. Quando for possível, porém, o homem moderno contiver o ritmo descontrolado de seu crescimento, ele conseguirá abandonar o consumismo que o caracteriza. Quando for possível, o homem moderno contiver o ritmo descontrolado de seu crescimento, ele conseguirá abandonar o consumismo que o caracteriza. Veja que aqui já é um fato mais certeiro. O que eu estou dizendo é, quando o homem conter o ritmo descontrolado de seu crescimento, ele vai abandonar o consumismo. Então há essa relação aqui. É algo mais concreto, né? mais palpável. Tanto é que o verbo aqui ele já está no modo indicativo, que é exatamente o modo da certeza, contrário do modo subjuntivo. Então a reescrita transmite para mim uma convicção maior do que a escrita original. A escrita original me diz, olha, talvez fosse possível, veja, talvez fosse possível conter, frear o ritmo descontrolado do crescimento, se o homem conseguisse abandonar o consumismo que a caracteriza. Veja, o que eu estou dizendo é, se o homem conseguisse, se o ser humano conseguisse parar o consumismo, talvez, ou seja, nem mesmo o homem conseguindo abandonar o consumismo vai garantir o conter do ritmo descontrolado. Então é tudo no campo da incerteza, né? Não estou afirmando nada, diferente do outro item, que já me diz, olha, se o homem conter, aí nós teremos o consumismo aí vai parar. Então são ideias contrárias, é diferente aqui, né? A própria utilização dos verbos mostra isso. Logo o item aqui está errado. Beleza? Lembrando que você pode deixar o seu feedback nos comentários e aqui na descrição você vai encontrar a prova completa, essa prova aqui, com os comentários, com as questões, com o texto, tudo para você conferir. Beleza? Sexto item. Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto a inserção da vírgula imediatamente após a forma verbal gera, na linha 15, tendo o sinal de pontuação, nesse caso, a função de realçar o advérbio apenas. Então nós temos aqui uma questão de pontuação, mais especificamente em relação à vírgula. Olha só, cadê o apenas que ele me mostra aqui, que eu posso colocar a vírgula?
Vamos ver aqui. Vamos ler. O consumismo não gera apenas os impactos ambientais decorrentes da necessidade crescente de energia e do próprio processo industrial, mas é causa de outro grave problema: o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, isto é, daqueles que uma vez consumidos não podem ser novamente repostos, como por exemplo o petróleo e os minérios em geral. Nossa, não está aqui, acho que eu peguei o trecho errado. Vamos voltar para o texto original, está aqui no primeiro item. Aqui, ó, último parágrafo, ok? Vamos ver se eu acho aqui qual é a linha que ele me diz. Linha 15. Necessidade. Tá aqui. Peraí, cadê? Forma verbal gera. Não carteira prejudicial para a forma para a correção gramática do texto. Tenciona a vírgula imediatamente a forma verbal gera. Ah, tá aqui, perdão, já encontrei, gente. A gente leu o texto inteiro e não vi. Perdão. É bem aqui, ó. O consumismo não gera apenas os impactos. E o que ele está dizendo, o que o item está dizendo é que eu posso colocar uma vírgula. Deixa eu apagar aqui. O que ele está dizendo é que eu posso colocar uma vírgula. Não acarretei para a mais do texto, a exceção da vírgula imediatamente após a forma verbal gera. Então está dizendo que, ó, eu colocar a vírgula bem aqui estaria correto a fim de realçar o apenas. Então o consumismo não gera vírgula apenas. O que está dizendo é que essa vírgula aqui não teria problema. Isso está certo ou errado? Tá? É errado. Primeiro, eu posso colocar a vírgula para realçar o advérbio apenas? Posso. Só que para eu realçar o advérbio, eu tenho que anular, eu tenho que isolar o advérbio. Logo, a vírgula deve ficar antes e deve ficar depois. Então, o consumismo não gera vírgula, apenas vírgula, os impactos. Se eu coloco antes e depois, aí sim, eu estou colocando realce. Então, na leitura ficaria: o consumismo não gera apenas os impactos ambientais, etc. Então, veja, para eu poder isolar, eu posso isolar para realçar? Posso. Mas aí a vírgula tem que estar antes e tem que estar depois do advérbio. No caso, o item pede que eu coloque a vírgula apenas antes, para eu poder realçar, o que está errado. Para realçar tem que ser antes, tem que ser depois, isolando o advérbio. Logo, o item aqui está errado. Ok? Até porque se eu colocasse a vírgula só, teria aquele famoso exemplo, né? Eu não troco, eu não separo por vírgula sujeito, predicado, verbo e complemento. Então, no caso aqui, eu separaria verbo e complemento. O consumismo não gera o quê? Quem gera algo. Não gera os impactos. Então, isso aqui é o complemento, objeto direto. Se eu colocasse uma vírgula só depois do gera, eu estaria isolando o complemento do verbo, né? E isso aí estaria gramaticalmente errado. Logo, a vírgula precisaria estar nos dois, antes e depois do advérbio, para isolar e aí provocar o realce. Ok? Então, item aí de pontuação errado, certo? Sétimo item. Sem prejuízo para a correção do texto, na linha 12, o vocábulo fabricantes poderia ser substituído por fábricas, sendo nesse caso necessário substituir aos em grande fabricante por as. Muito interessante essa questão. O que ele está dizendo é que esse fabricantes bem aqui, eu posso trocar por fábricas, certo? E na hora que eu fosse reescrever, eu reescreveria assim: garante as fábricas. E aí? Isso está certo ou está errado? Garante as fábricas. Fábricas, né? Fábricas. Garante as fábricas. Isso está certo ou está errado? Já adiantando, está correto. Por quê? Vamos ver aqui toda essa oração para explicar por quê. Ok? Vamos lá. Então, esse processo garante os fabricantes. Beleza. Vamos começar pelo verbo, certo? Toda análise sintática começa sempre pelo verbo. Quem é o verbo? O verbo é esse aqui, ó. Garantir. Beleza. Quem garante aos fabricantes? Processo. Então, o processo aqui é o núcleo do sujeito. Beleza. Então, o processo garante os fabricantes. Garantir aqui é um verbo VTDI, um verbo bitransitivo. Transitivo direto ou transitivo indireto. Isso significa que o verbo aqui vai ter dois complementos. Um complemento sem preposição, objeto direto, e o complemento com preposição, objeto indireto.
Como assim? Quem garante, garante algo a alguém. Garante algo, objeto direto a alguém, objeto indireto. E os dois complementos aparecem aqui. Vou mostrar para você. Esse processo garante o quê? Garante, aqui ó, garante uma venda, E essa venda é garantida a quem? Aos fabricantes. Então, uma venda aqui é o meu objeto direto e aos fabricantes vai ser o meu objeto indireto. Lembrando que esse aos, aqui ó, vou botar aqui embaixo, esse aos é preposição a mais o artigo o. E essa preposição aqui está aparecendo por causa do quê? Por causa da regência do verbo, que eu já mostrei para você que aqui é transitivo direto e indireto. Então veja, o verbo tem dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. O complemento com preposição é exatamente o da reescrita. Garante aos fabricantes. Por que garante aos fabricantes? Quem garante algo a alguém. Então o a é obrigatório por causa da regência do verbo. Aí quando eu troco garante as fábricas, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Garante as fábricas. Por que esse a com acento grave indicador de crase? Porque eu tenho a preposição e eu vou ter o artigo as. Por que eu tenho o artigo as? Porque fábrica aqui é feminino. E tá vendo que fábrica está no plural? Ora, se fábrica é substantivo, fábricas aqui no caso, se fábricas é substantivo feminino e está no plural, qual é o correto? A fábrica ou as fábricas? As fábricas. A regra geral de concordância nominal. Artigo sempre acompanha o substantivo com mesmo número e mesmo gênero. As fábricas, feminino plural. As, feminino plural. Então, por isso o artigo aqui está no plural. Então, veja, tem preposição a mais o artigo a no plural. Logo, a crase. E o acento grave é obrigatório. Por isso, o item está correto. Ok? Mais uma vez. Por que garante as fábricas com acento grave está correto? Porque eu tenho a preposição, que eu mostrei para você de onde vem, da regência do verbo, mais o fato de fábrica ser feminino no plural. E aí eu tenho as. E aí a crase. Agora vamos esquecer tudo isso aqui e eu quero mostrar um novo cenário para você. Imagina que a questão dissesse outra coisa. Ok? Imagina que a questão dissesse outra coisa para a gente. Vamos lá. A questão diz, né? Se eu trocar fabricantes por fábricas, e colocar o as, né? Está correto ou está errado? Está correto, já vimos. Mas e se no lugar desse as fosse o seguinte: aos em garante os fabricantes por a? E aí, se tivesse assim, estaria certo ou estaria errado? Baseado no que eu acabei de explicar, estava certo ou estava errado? Aí não dá, gente. Aí estava errado. Por quê? Vou colocar aqui novamente e te mostrar por que estaria errado, certo? Vou colocar as duas formas, a correta e a incorreta. A correta nós já vimos. Garante as fábricas. Beleza, isso aqui é o correto. Certo. Qual é o incorreto? O incorreto é isso aqui. Garante a fábricas. Certo. O primeiro nós já vimos que está correto. Não vou repetir aqui. Você já sabe por que isso aqui está correto. Agora, por que o segundo item está errado? Vou explicar. Veja, por que garante as fábricas com crase e o as está correto? Porque eu tenho preposição a mais o artigo as. Por que eu tenho o artigo as? Para concordar com fábricas, que é feminino e plural. Logo, artigo feminino e também no plural. No caso de garante a fábricas, primeiro, eu posso falar garante a fábricas? Pode, só que sem crase. Não há crase aí, não tem acento agudo. Não tem acento grave. Por quê? Porque, veja, você já sabe, quem garante algo a alguém.
Então, beleza. O verbo aqui, ele é VTDI. Ele vai ter um objeto indireto, né? Um verbo transitivo indireto. No caso, o objeto indireto dele tem a preposição a. Então, beleza. Eu tenho a preposição a aqui. Show de bola. Mas veja, mais uma vez, eu falo a fábricas ou as fábricas? As fábricas. Então, veja que fábricas só vai aceitar artigo também no plural, tá? Seria erro de concordância, artigo feminino no singular. Então, para fazer sentido, o artigo também precisa estar no plural. Como aqui eu só tenho um A sem o S, então eu concluo que eu não tenho um artigo, eu só tenho preposição. Se eu só tenho preposição, eu tenho só um A. Se eu tenho A, então não há crase. O correto é garante a fábricas, sem o A. Por isso tem aquela regra, não há crase antes de palavra no plural. Por quê? Porque nesse caso, não tem artigo. E o que é crase? A união do A, da preposição A, mais o artigo A. União da preposição A mais a união da preposição A mais o artigo A vai gerar a crase. E isso vale, inclusive, se eu tenho a preposição A mais o as, que foi o caso que a gente viu. Aí também tem crase. Mas veja, se eu tenho só preposição, se eu tenho só artigo, tem crase? Não, porque eu tenho só um. A crase vai ter que unir os dois. Por isso que garante a fábrica está errado, porque eu só tenho preposição. E aí, se eu colocasse a crase, estaria correto. E se eu não colocasse, estaria incorreto. E se eu não colocasse a crase? Aí beleza. O acento agudo, o acento grave, aí tá correto. Pode colocar? Pode. Porque só vai ter preposição. E preposição é invariável. Não tem gênero e não tem número também. Tá? Então, só para explicar toda essa dinâmica aqui. É por isso que a regra diz que não tem crase antes de palavra no plural. Porque não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase. Porque crase é a união de preposição A mais artigo A. Entendeu? Ficou claro isso? Certinho? Então, só explicando aqui, já pegando esse gatilho aqui desse outro item. Falta ainda mais um texto. Mais uma questão em relação a esse texto aqui. E aí é uma questão também muito curiosa que eu quero chamar a sua atenção. Vamos lá, oitavo item. O termo daqueles que retoma a expressão dos recursos naturais não renováveis exerce a função de sujeito do predicado não podem novamente ser repostos. Então o item está chamando nossa atenção para esse trecho bem aqui, ó. Para isso aqui. Daqueles. Beleza. E aí ele está dizendo que esse daqueles... Ele está dizendo que esse daqueles é sujeito disso aqui. Então esquece o negócio que tá aqui no meio. Opa, só aqui, tá? Esquece isso aqui. Desse negócio aqui intercalado. Ele está dizendo que daqueles é sujeito aqui desse trecho. Certo? Daqueles que não podem. E aí, daqueles é sujeito de não podem? Aparentemente você olha, bom, daqueles que não podem, daqueles que não podem, daqueles, então, parece ser sujeito, mas está errado. Daqueles aqui não funciona como sujeito. Por quê? Vou te explicar. Primeiro, vamos ver o que é esse daqueles. Daqueles, gente, é a união, ou melhor, falando gramaticalmente, né? É a contração da preposição de mais o pronome aqueles. Ok? Mais o pronome aqueles. Pronome pessoal aqueles. De mais aqueles, ou de mais aquela, né? Também. De mais aqueles é igual a daqueles. Beleza. Fato importante. Tá vendo que esse daqueles tem preposição? O que é daqueles? Preposição de mais aquele. Isso aqui é uma preposição. Tá vendo? Guarda isso aqui. Beleza. Já sei o que é esse daqueles. Esse daqueles está retomando quem? O que? A gente precisa voltar um pouquinho no texto. Vamos lá. Aqui, ó. Mas é causa de outro grave problema. O esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Isto é, daqueles que não podem e tal. Daqueles que não podem. Daqueles o quê? Dos recursos naturais e tal. Olha a preposição aqui.
Por que que eu sei que o daqueles está retomando isso aqui? Por causa da preposição. Né? Então, para manter o paralelismo sintático, o daqueles que está retomando outro termo, fazendo referência a outro termo com preposição, então ele também vai ter preposição. Então, daqueles o quê? Dos recursos naturais não renováveis. E por que que eu estou chamando atenção para essa preposição? Tanto aqui para a formação da palavra, como para a retomada. Por causa disso aqui, ó. E aí eu quero que isso aqui você tatue no seu braço, coloque na porta da geladeira, em algum lugar, para você não esquecer isso. É esse mantra aqui, ó. Não, ok? Não existe sujeito, não existe sujeito pré-posicionado. De novo, repita aí. Não existe sujeito pré-posicionado. Se eu tenho preposição, pode ser um monte de coisa, mas não é sujeito. Porque não existe sujeito com preposição. Beleza? Por isso que aqui não é sujeito, porque tem preposição. Se eu só sei, opa, daqueles tem preposição, então não é sujeito. Pronto, matou a questão. Tá errado, vamos para a próxima. Só você sabendo que sujeito não tem preposição, já matava o item. Já respondia o item. Mas eu quero ir além com você, até para pular outros itens aqui. Em suma, por que daqueles não é sujeito? Porque tem preposição e preposição não tem sujeito. Beleza. Mas afinal de contas, se daqueles não é sujeito, quem é sujeito então? Porque aqui a gente não está diante de uma oração com verbo haver, com fenômeno da natureza em sentido original, é verbo que faz referência a tempo anterior, nada disso. Então a oração tem um sujeito. Quem é esse sujeito? Vou mostrar para você. O sujeito é esse cara aqui que está escondido, que está na dele. É o que? Esse que vai ser o sujeito. E eu vou te explicar. Esse que, ele é PR. Ele é outro pronome. Ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele está fazendo referência a alguma coisa. Está relacionado a alguma coisa. Está relacionado ao quê? Aí sim, ó. E esgotamento. E eu vou te explicar. Acompanhe a leitura comigo. Mas é causa de outro grave problema. O esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Isto é, daqueles recursos os quais não podem ser novamente repostos. Opa, acho que eu errei aqui, perdão. Ainda leitura novamente. Mas é causa de outro grave problema, o esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Daqueles dos recursos, os quais o quê? Os recursos. O que é o sujeito que faz referência a esse núcleo aqui? Só recursos. Somente recursos. Provoca as relações na sua cabeça. Veja as relações aí. Causa de outro grave problema. O esgotamento dos recursos não renováveis. Isto é, daqueles, ou seja, dos recursos, os quais os recursos não podem ser novamente repostos. Então veja que daqueles está fazendo referência, inclusive com a preposição, certo? E o que está citando o núcleo, só o núcleo do sujeito, que é recurso. E aí, o que é o sujeito aqui, certo? Os recursos não renováveis, recursos que não podem ser novamente repostos. Sacou? Sem preposição, aí funciona como sujeito. Beleza. Se daqueles não é o sujeito, eu já encontrei o sujeito. O que é esse daqueles, afinal de contas? Esse daqueles, ele está retomando o dos recursos, né? Já vimos. E que está retomando um complemento nominal. O que é complemento nominal? Para te explicar um pouquinho disso, a essência do complemento nominal, eu vou puxar aqui um outro slide para te mostrar. Tela branca. Olha só. O item fala, né? O item fala lá. Opa. O item diz: esgotamento dos recursos naturais. Beleza. Pensa comigo no sentido que isso tem, tá? Sempre chamando a atenção para recursos naturais. Pergunta: os recursos naturais estão esgotando
ou os recursos naturais estão sendo esgotados. São os recursos que estão esgotando, ou seja, praticando a ação de esgotar, ou os recursos estão sendo esgotados no sentido de sofrer a ação de esgotar. Evidente que aqui eles estão sendo esgotados, ou seja, uma ideia passiva. Eles estão sofrendo a ação do termo anterior. Tem uma função passiva. Se ele tem, tem um significado passivo, né? Uma carga semântica passiva. Se ela tem uma carga semântica passiva, ele é um complemento nominal. Além disso, você tem a preposição, né? O complemento nominal também pode ocorrer com preposição. O que é um complemento nominal? Resumindo, então, um complemento nominal você vai achar com base em algumas coisas, certo? Primeiro, o complemento nominal, o nome já diz, vai completar um nome. Então, complemento nominal complementa nome, substantivo, artigo, etc. Complemento nominal, ele vai complementar um nome. Então, vamos lá. Complemento nominal completa. Complemento nominal, ele completa o que? Nome. Beleza. Além disso, o complemento nominal, ele tem um valor passivo. O significado dele, a carga semântica dele, é sempre de passividade. Ele sempre está sofrendo alguma coisa. Lembra do P? Complemento nominal. P é de quê? De passivo, tá? O macete aqui. Complemento nominal com P de passivo. Sempre vai sofrer ação de alguém, tá? Então, o complemento nominal completa nome, tem valor passivo e, além disso, ele pode, tá? Pode ser iniciado por prep. Pode ser iniciado por preposição. E aí, isso é diferente do sujeito. Já vimos que sujeito não tem preposição. Já complemento nominal, sim. Então, o daqueles aqui, ele está retomando o complemento nominal. No sentido, né, passivo da coisa, por isso ele é complemento. Está complementando o substantivo esgotamento ali, né? E também por estar iniciado com preposição. Beleza? Sacou? Uma questão que dá pra gente extrair muita coisa e que na hora da pressa, da ansiedade, pode confundir muita gente. Muito cuidado com isso. E eu trouxe esses itens aqui. Em suma, por que daqueles não é sujeito? Porque tem preposição e, pra cá, não existe sujeito preposicionado. Beleza? A função de sujeito aqui é exercida pelo que está retomando recursos, sem preposição. Já o daquele está retomando dos recursos naturais, que funcionam como complemento nominal do termo anterior. Ok? Então, esse é o item 8º. Então, o primeiro texto já foi esgotado. Agora teremos um novo texto. Item 9. Em relação aos sentidos gramaticais do poema, julgue os próximos itens. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Então vamos lá. As palavras pó, só e céu têm uma coisa em comum. Elas são palavras monossílabas tônicas. E o que são monossílabas tônicas? São palavras que têm uma única sílaba e que essa sílaba é tônica por si só. Como é que eu faço para acentuar uma monossílaba tônica? Você tem que ver a terminação dela. E quando é que eu vou acentuar uma monossílaba tônica? Em algumas hipóteses. Quando ela terminar em A, quando ela terminar em E e quando ela terminar em O. Além disso, eu vou acentuar o monossílabo tônico quando ela terminar em um ditongo aberto. Ditongo aberto. Né? O encontro de vogal com semivogal aqui. E esse ditongo aberto pode ser o el, pode ser o oi, também. Exemplo aqui de ditongo aberto. Olhando para as palavras, o que que nós temos? Pó e só são acentuadas pela mesma regra, monossílabos tônicos terminados em O. E céu é acentuada por outra regra, monossílabo tônico terminado em ditongo. A despeito, apesar das três palavras serem monossílabas tônicas, entretanto elas seguem regras diferentes de acentuação. Pó e só terminada em O e céu terminada em ditongo. Logo, ele me diz que aqui é a mesma regra de acentuação, o que está errado. Item errado. Questão de acentuação bem simples, que eu não precisei do texto para responder. Só chama a sua atenção porque isso pode confundir. Você olha, bom, 3 monossílabos, todos acentuados corretamente, todo mundo seguindo a mesma regra,
Tá correto. A situação tá correta. Mas é a mesma regra? Não. Porque nos primeiros casos a terminação com uma letra isolada, né, o O, e o segundo com ditongo. Logo o item errado. Ok? Então, mais uma vez, nem precisou do texto para responder o item. Certo? Item 10 agora. As palavras do texto são escolhidas e organizadas para transmitir, além dos sentidos referenciais, ritmo, sonoridade e imagem. Agora, em precisa do texto, para ver se as palavras que ele escolheu aqui de fato transmitem ritmo, sonoridade e imagem, como o item diz. Vamos ler aqui o texto, que já dá para a gente, já mostra, só olhando assim, que esse texto é o quê? É um poema, né? A estrutura, ó, em estrofes, as estrofes com os versos e tal. Vamos ler. Poluição. No meio da mata, o monstro soltando seus ruivos de raiva, veneno e poeira. Em volta, os arbustos cobertos de cinza, virando farrapos, sem eira nem beira. Mais longe, as moradas com pelo do pó, cadeias do homem, fazendo mais só. No céu cabisbaixo, o sol a dizer, as leis do progresso quem pode entender. Veja que à medida que a gente vai lendo o texto, a gente pode imaginar ao quê? As imagens, né? As cinzas, os arbustos, as chamas, o céu, o sol, o clima árido. À medida que a gente vai lendo, a gente pode criar essas imagens na cabeça. Além disso, veja que há uma certa musicalidade, né? Há um certo ritmo aqui. Então veja, em volta aos arbustos cobertos de cinza, virando farrapos, sem eira nem beira. Veja, perceba que a sonoridade, o ritmo. Em volta aos arbustos cobertos de cinza, virando farrapos, sem eira nem beira. Mais longe as moradas, com pele do pó, cadeias do homem, fazendo mais só. Olha aqui a rima. Então veja que há uma estrutura, uma uniformidade, né, de ritmo, de sonoridade aqui também. E por que isso? Porque é um poema. Então se espera do poema palavras que geram imagens, ritmo, sonoridade, musicalidade. E tudo isso se vê aqui. Logo o item está correto. Então você tem uma questão aqui de identificação de gênero textual, com as características dele aqui. Beleza? Item aí certinho. Bem de boa, né? Responder esse. 11º item. O monstro é, no texto, aquilo que, em nome do progresso, pode destruir ou fazer grande mal ao meio ambiente. Vamos ler o poema mais uma vez, para a gente pegar essa ideia. Poluição. No meio da mata, o monstro soltando seus uivos de raiva, veneno e poeira. Em volta, os arbustos cobertos de cinza, virando farrapos sem eira nem beira. Mais longe, as moradas com pele do pó, cadeias do homem, fazendo mais só. No céu, cabisbaixo, o sol a dizer, as leis do progresso, quem pode entender. Veja, vamos interpretar um pouco essa última estrofe aqui. O céu, no céu está o sol. E o sol olha todo o cenário aqui, a chama, a cinza, né, as cadeias que o homem cria, né, que o faz mais só, o veneno. Então o sol lá do céu olha isso e diz, pergunta, quem pode entender as leis do progresso? Então o caos está acontecendo, a destruição está acontecendo e o sol pergunta, quem pode entender as leis do progresso? As leis do progresso, quem pode entender? Quem vai entender as leis do progresso? O que nos faz entender que para o eu lírico aqui, para o personagem, o progresso vem da destruição, vem do caos, vem de toda essa violência aqui. Ora, como é que eu tenho progresso com violência, com opressão? Por isso ele pergunta, quem vai entender as leis do progresso? Voltando ao item, o monstro é, segundo o texto, aquele que em nome do progresso pode destruir ou fazer grande mal ao meio ambiente. Certinho, porque aqui você tem aquele que está fazendo progresso, promovendo progresso, mas à custa de grande mal ao meio ambiente, de destruição, de violência, de exploração indevida. E aí tá correto aqui. Indo mais além, né, a gente pode supor quem é esse monstro aqui que o texto está dizendo. Então é uma questão de interpretação aqui também. Não acho muito difícil, né? Dá para entender. 12º item. Agora, aqui já começam as questões de manual de redação oficial, certo? Aqui nós temos algumas questões anuladas e uma desatualizada, que eu vou explicar com você já pegando o fio da meada. Então nós temos um texto e o item diz,
Suponha que o texto apresentado seja parte de mensagem encaminhada por correio eletrônico. Então, vamos parar. O que ele está dizendo é que, olha, candidato, imagine que esse texto aqui é correio eletrônico, é e-mail, beleza? Então, imagina que esse texto aqui é um e-mail. Logo, você tem que lembrar das regras do correio eletrônico lá do manual. Beleza. Nessa situação, para que a mensagem tenha valor documental, ou seja, para que o correio eletrônico tenha valor documental, eu tenho que colocar as seguintes informações: número de matrícula funcional, departamento no qual o servidor está lotado, o órgão que emitiu o documento, etc. O que ele está dizendo é, candidato, veja bem, imagine que esse texto é um correio eletrônico. A pergunta é, para que o correio eletrônico tenha valor documental, tenha validade, ele tem que ter identificações do servidor e do órgão que ele saiu? Sim ou não? E aí, o que é que o correio eletrônico, o que é que o manual fala sobre o correio eletrônico? É isso aqui, ó. Na medida provisória, para que o e-mail tenha valor documental, olha só, valor documental. E o que é o e-mail? O e-mail é o CR, né? É o CE, melhor dizendo, é o correio eletrônico. Ok. O que é que o e-mail, que o correio eletrônico tem que ter para ter valor documental? Para que ele possa ser aceito como documento original, ele tem que ter o quê? Certificação digital. Pronto. Então, para que o e-mail tenha valor documental, ele tem que ter certificação digital. E é esta certificação digital que vai atestar a identidade do remetente à origem daquele documento. Então, veja, segundo o manual, eu não preciso colocar explicitamente, né, ali o nome de onde veio, de quem escreveu, etc. O documento só tem que ter uma certificação digital, porque é a certificação digital que vai dar o atributo de documento à mensagem, e assim atestar sua velocidade e dar a ela um ar de documento. Voltando ao item, ele está, portanto, incorreto, errado. Por quê? Porque, segundo o manual, eu não preciso desse monte de informação. Basta que o correio eletrônico tenha a certificação para eu poder entender a validade como documento. Isso é um dos princípios da mensagem oficial, né? A objetividade, a concisão, textos ali objetivos, direto ao ponto, que não tenha muita informação ali, né? Mas que seja direto na transmissão da mensagem. Beleza. Próxima questão aqui de redação oficial também. Próximo item. O trecho transcrito seria adequado para fazer parte da exposição de motivo, documento cujo objetivo é encaminhar relatório ao presidente da República. O que ele está dizendo é, tá vendo esse texto aqui? Ele nem precisa do texto, certo? O que ele está dizendo é, olha, candidato, esse texto aqui pode ser útil para uma exposição de motivo. Ele pode servir como uma exposição de motivo, no sentido de encaminhar relatório ao presidente da República. A pergunta é, exposição de motivo serve para encaminhar relatório, sim ou não? O que o manual vai dizer? Exposição de motivo serve para quê? É o PSI. Serve para propor medida, submeter projeto ou ato normativo à consideração do presidente e ainda informar o presidente sobre algo. Tá falando de relatório aqui? Não. Então o item está errado. Logo, esse item aqui não pode servir como exposição de motivo. Para ser exposição de motivo, o texto tem que informar o presidente de algo, tem que propor alguma medida ou submeter projeto de ato relativo à sua consideração e não enviar relatório ao presidente da República. O item aqui está errado, portanto. Beleza? Item 14. Desde que fossem respeitadas as normas relativas a espaçamento, seria adequado utilizar o seguinte parágrafo para iniciar o texto de ofício. Então veja, muito parecido com uma questão anterior. O item está dizendo, o Sebra está dizendo, olha candidato, está vendo esse trecho? Esse trecho aqui poderia iniciar um texto de ofício. Poderia iniciar um texto de ofício. E aí, certo ou errado? Leamos o trecho. No que se refere ao processo de número tal, relativo ao licenciamento ambiental e necessária ampliação da rodovia X, tenho a honra de servir-me deste expediente para informar que este IBAMA recebeu o EIA-RIMA protocolado e seguirá com o processo de verificação de obediência dos itens de estudos com o termo de referência respectivo, feito por seus valorosos técnicos.
Segundo o manual, o que é que tem que ter? O seguinte parágrafo do texto de ofício. O que é que diz o manual? Texto de ofício. Diz o seguinte, ó. Introdução, em que é apresentado. Evite o uso de formas como. O que é introdução? É em que é apresentado o motivo, o objetivo da comunicação. Então é o começo. É onde eu estou dizendo o que é aquele documento. Isso se aplica ao texto, que vai dizer que o IBAMA recebeu o documento e tal, etc. Que aquela notificação trata, aquela comunicação trata da notificação de recebimento do documento. Beleza. Deve-se evitar formas como tenho a honra, tenho o prazer. Preferindo empregar, informo ou solicito. Objetivando, né? Tendo em vista uma mensagem objetiva, curta. Olha só o que aparece aqui. Tenho a honra. E aí, é recomendável usar tenho a honra para a comunicação? Já vimos que não. Logo, o item também aqui está incorreto. Segundo, corrigindo aqui, segundo o manual seria, no que se refere ao processo X, relativo ao licenciamento ambiental necessário à prestação da BR e tal, informo que esse expediente recebeu e tal. Então, sim, isso aqui, tem uma honra, tem o privilégio, sei lá o que, tá? Não dá para colocar. Logo, esse trecho, por causa disso aqui, não seria válido para um ofício. Ofício que, inclusive, o novo manual de redação oficial pegou como a única regra exclusiva, né, como o único tipo textual para a comunicação oficial. Então ele aboliu todos os outros e deixou só o ofício, né? E aí eu coloquei aqui, ó, até a segunda edição deste manual havia 3 tipos de expediente. Antigamente você tinha ofício, aviso e memorando. E agora, para fins de uniformização, deve-se adotar uma única diagramação, chamada de padrão ofício. Ou seja, não tem mais regra de ofício, regra de aviso, regra de memorando. Tudo é padrão ofício. Isso já na terceira edição do manual que eu vou colocar aqui embaixo para você. Beleza? Então, só essa observação aqui. Essa questão aqui, ela está desatualizada. E explico por quê. Em comunicação oficial, dirigida ao ocupante do cargo de ministro do ambiente, deverão ser empregados o pronome de tratamento Vossa Excelência e vocativo Senhor Ministro. O texto está dizendo se eu quiser escrever ao ministro do meio ambiente, eu tenho que usar os pronomes Vossa Excelência e o vocativo Senhor Ministro. Na época do item, ele estaria certo. Atualmente, ele está errado. Por quê? E aí é a desatualização. Por quê? Porque o presidente, o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, editou um decreto logo no começo do seu mandato que aboliu essas formas de tratamento para boa parte da administração pública. E aí o decreto diz o seguinte no artigo 2º. O único pronome de tratamento a ser utilizado na comunicação entre públicos federais é senhor. Ou seja, se eu quero escrever para agentes públicos, nada de Vossa Excelência ou sei lá o que, é só senhor. Isso quer dizer que as outras formas acabaram? Não. Aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 3º. Este decreto não se aplica às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou organismos internacionais. Ou seja, se você for escrever para outros lugares, né? E entre agentes públicos federais, ou a comunicação entre agentes públicos de administração federal do Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria, MP e outros entes federativos, né? Espalhados pelo país. Então, a atual regra é, você vai utilizar o senhor, beleza? Se não for nenhum desses casos aqui. Aí ele fala, ó, é vedado nas comunicações os seguintes termos, ainda que abreviados. Aqui, ó, Vossa Excelência ou Excelentíssimo, que é o que a questão diz, atualmente não pode mais, né? E aqui veja, o uso de forma de tratamento, ainda que abreviadas. Em resumo, o que é que você tem? Eu posso utilizar Vossa Excelência, Magnificência, Doutor e tal, quando eu estiver escrevendo para a galera do alto escalão da administração pública? Não. Agora é só senhor. Exceto se eu estiver escrevendo para a galera do Judiciário, do Legislativo, Tribunal de Contas, Defensorias, etc. Ok? Essa aqui é a nova regra. Link desse decreto também na descrição para você dar uma olhada e uma conferida. Isso aqui é atual e é importante. Penúltimo item, 16º item. Item
anulado, assim como o item seguinte. Aí eu vou explicar para você. 16º item. Comunicações oficiais emitidas pelo IBAMA devem apresentar o nome e o cargo do funcionário que a redigiu. Esses dados devem ser posicionados na página, logo abaixo do local em que deve constar a assinatura desse funcionário. Beleza. O que ele está dizendo, olha, se o funcionário do IBAMA for escrever uma comunicação oficial, nesse texto precisa ter o nome desse funcionário e o cargo dele, certo? E por que foi anulado? Porque sobre isso, o manual diz o seguinte: diz o manual de redação que, excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo do que? Olha só, autoridade. Foi essa palavrinha aqui que gerou a anulação, autoridade. Porque o item diz, olha, a comunicação oficial tem que ter o nome, a assinatura do funcionário. Ó, assinatura do funcionário. Mas o manual fala de autoridade. E quando fala de autoridade, você já pensa, é o chefe do setor, é o chefe do órgão, é o superior ao funcionário, não é? A autoridade. Mas o item não fala de autoridade. Ele fala, o funcionário vai fazer comunicação e ele mesmo assina. Não fala de autoridade. Então, por causa disso, o CESP anulou o item. A anulação essa que eu acho é válida, ok? Por essa confusão que o examinador não se atentou na hora de elaborar o item. Okay? Item aí anulado. Aí você já sabe, o manual de redação sobre as assinaturas das comunicações oficiais pede que seja a autoridade que assine a comunicação. Beleza? A autoridade. E o próximo item, que também foi anulado, explico por quê, diz o seguinte: o funcionário do IBAMA que necessitar redigir um memorando deverá obedecer a seguinte regra de redação oficial: apresentar, entre outros elementos locais, dado que o documento foi assinado, alinhado à direita da página e logo abaixo o assunto que se refere alinhado à página esquerda. Primeiro, memorando. Existe mais memorando? Não. Agora tudo é ofício. Ok? Tudo é ofício. Então, só por isso já está errado e já está desatualizado, né? Porque agora é a terceira edição do manual que acaba com memorando e agora coloca ofício, ok? E além disso você tem, né? O que é que tem que apresentar o memorando? Local e data em que o documento foi assinado, alinhado à direita da página e logo abaixo o assunto que se refere alinhado à esquerda da página. E aí, o manual já havia falado, né, sobre a questão da autoridade, que aqui não tem, mas que o próprio manual fala. Então, por conta dessas incongruências, esse item também foi anulado. Então, de 7 questões, 2 foram anuladas aí. Ufa, é muita coisa, né? Pois é. 17 questões aqui comentadas, com comentários, né? E o gabarito para você. Mais uma vez, na descrição aqui embaixo você vai encontrar o link para o Manual de Redação Oficial da Seleção Atualizada, o decreto que o presidente assinou, extinguindo parcialmente o uso da soma de tratamento, né? Colocando tudo como senhor. E essa prova completinha com comentário para você dar uma analisada, revisar as anotações, acessar aula e comentar. Beleza? Daqui para frente, quero trazer mais aulas para o IBAMA, o conteúdo da questão, o coito da questão e também a correção da última prova para analista, para quem vai fazer aí para nível superior. Galera, muito obrigado para quem acompanhou aqui. Desejo excelentes estudos, um ótimo aproveitamento na prova e, quem sabe, uma aprovação, porque é para isso que todo mundo está caminhando, está estudando, está ralando e está aí lutando, beleza? É um prazer ajudá-lo você. Espero que tenha contribuído para os seus estudos. E é isso. Se esse conteúdo for útil para você, deixa aí a sua inscrição, marcando o sino para você sempre receber notificação quando colocar uma aula nova no canal, do seu feedback, do seu comentário, comentando o que eu posso melhorar, o que foi bom. Compartilhe as aulas para os seus amigos, tire as suas dúvidas no comentário e eu estou aqui para servir vocês, beleza? Um prazer imenso, privilégio imenso estar com vocês e até o próximo encontro. Ótimos estudos a todos. Tchau, tchau.